pessoal, voltando aqui a mais um problema de física, e hoje a gente vai abordar o assunto de mecânica, né, que fala sobre trabalho e energia mecânica, certo? A gente vai resolver duas questões que abordam dois princípios muito importantes, né, que é o teorema trabalho e energia cinética e o princípio de conservação da energia mecânica, ok? Então vamos aqui à primeira questão da Mackenzie de São Paulo, né, onde diz que um bloco de peso igual a 10 newtons parte do repouso e sobe a rampa indicada na figura 1, né? Tá aqui a figura 1, mediante a aplicação da força F, né? Tá aqui a força F, né? Sentido do plano inclinado, de direção constante, cuja intensidade varia com a abscissa x, né? De acordo aqui com o gráfico da figura 2. Então essa força aqui vai variar de acordo com esse gráfico. O trabalho de O até A, né, da origem até o ponto A, realizado pelo atrito existente entre o bloco e a rampa é igual a 10 joules. Né? Então aqui existe uma força de atrito, né? Isso em valor absoluto. Tá? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nestas condições, a velocidade do bloco ao atingir o ponto culminante aqui, né, a rampa, é igual a... Aí tem as opções aqui. Então, o que aqui a gente precisa ver primeiro, né? Então, a ideia base dessa questão é utilizar o princípio, né, do teorema trabalho e energia cinética, né? Então, o que a gente vai utilizar aqui vai ser isso, né? O famoso teorema trabalho energia cinética, ok? E o que diz, né, esse teorema trabalho energia cinética? Ele diz que o trabalho total realizado, né, pela força resultante sobre um determinado corpo, né, no caso ali o nosso bloco, né, o trabalho resultante é exatamente igual à variação da energia cinética, né, que o corpo adquire. Então isso daqui é o que a gente entende, né, pelo teorema trabalho energia cinética. Então, para resolver essa questão, a gente vai se valer desse princípio, ok? Bom, então a gente precisa encontrar o trabalho resultante. Para isso, a gente precisa identificar as forças, né? Na questão, ele diz que existe uma força de atrito aqui, né, que eu vou marcar aqui, ó. A força de atrito, ela é sempre, né, próxima aqui entre o bloco e a rampa. Então tá aqui a força de atrito, ok? E também existe a força peso, né? A força peso, o bloco está subindo aqui, certo? Então a força peso atua aqui de forma, né, vertical, né, ao plano horizontal. Então aqui a gente tem a força peso de cada aqui, ok? Então pronto. Então, para calcular o trabalho, a gente precisa, né, o trabalho resultante, a gente precisa encontrar o trabalho, né, de cada força dessa e fazer a soma. Não, então o trabalho resultante aqui, né, se a gente calcular para cada força, né, vai ser o que? Vai ser o trabalho que eu vou chamar trabalho da força F, né, mais o trabalho da força peso, chamar de WP, mais o trabalho da força de atrito, ok? Então isso aqui é o que a gente entende por trabalho, né, resultante, ok? Então é a soma, né? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho para vocês poderem, né, visualizar aqui, né? Então esse aqui é o trabalho resultante, né? A soma
absoluta, né? Aqui veja que aqui está em valores absolutos, certo? A gente precisa analisar cada caso aí para identificar o sinal, né? O sinal do trabalho. Existem dois tipos de trabalho, né? Existe o trabalho motor, que é aquele onde a força, né? O sentido da força é o mesmo do deslocamento, né? Do vetor de deslocamento. E o trabalho resistente é quando a força, né? E o deslocamento, o vetor de deslocamento, tem sentidos contrários, ok? Então, agora a gente vai encontrar a soma de cada trabalho aqui, certo? Então, o trabalho da força F, né, o trabalho de F, como, né, ele não diz nenhuma característica da força, apenas o seu gráfico, então a gente sabe que o trabalho da força F, ela é numericamente a área, né, dada pelo gráfico, certo? Então a gente vai calcular a área, né, sob essa curva, né, de cor rosa. Então a gente encontra, né, o trabalho dado pela força F. Então, calculando a área, né, dessa figura, a gente vai chegar no trabalho realizado aí da força F, certo? Onde ela vai do ponto O até o ponto A, ou seja, de 0 até 5 metros, certo? E esse trabalho aqui, como a figura é um trapézio, né, a gente pode calcular a área da seguinte forma, né? É a base maior, que é 5, né? A gente vai calcular a base maior, que é 5, mais a base menor aqui, né, ó, que é 3, certo? Vezes a altura. A altura é a força aqui, né? 25. Tudo isso aqui dividido por 2, né? Então aqui a gente chega, né, à situação que o trabalho dado pela força F vai ser 5 mais 3, 8, né? Dividido por 2, 4. 4 vezes 25, a gente tem 100 joules. Então é o trabalho, né, realizado. Veja que o trabalho aqui ele é positivo, né? Positivo porque o deslocamento do bloco e a força F estão no mesmo sentido. Então a gente vai ter um trabalho motor, ok? Então o trabalho da força peso agora, né? A gente sabe que o peso, a força peso é uma força conservativa, ou seja, o trabalho, né, independe da trajetória. Ele só depende, né, da posição final e da posição inicial, certo? Então, o trabalho da força peso aí, né, se você observar o deslocamento, né, a altura, né, a diferença de altura aqui, ó, vai ser o que? Vai ser de 0 aqui, né, até A, que no caso vai ser 4 metros, né? Então a gente tem o trabalho mg, que é a força, né, e vezes a altura, né, que é 4, certo? Como, né, a direção, né, o vetor de deslocamento, né, ele tem sempre o sentido contrário, né, e a gente sabe que ele independe da trajetória, tanto faz ele de forma inclinada ou não, né, a gente vai obter o mesmo resultado. Então a gente sabe que o trabalho aí ele é resistente, né, da força peso, então ele vai ser negativo, né? Então, como ele dá o valor do peso, né, então ele já me dá o valor do mg, não é isso? Então ele já disse que o peso é igual a 10, né, como ele colocou aqui, ó, o peso é igual a 10 newtons, então vai ficar menos 10, né, vezes a altura, né, que no caso vai ser 40, não é isso? Então se a altura é 40, então a gente tem que o trabalho aí vai ser menos, se a altura é 4, né, o trabalho vai ser menos 40 joule, certo? Negativo porque é um trabalho resistente, né, força peso.
E agora, por fim, a gente vai calcular o trabalho da força de atrito. Aliás, nem precisa, né? Porque na própria questão ele já nos fornece o valor do trabalho. Só que ele dá o valor em módulo, né? Valor absoluto, certo? E a gente sabe, ele dá o valor de 10 joules, e se você analisar o sentido da força de atrito, ela é sempre contrária, né? O deslocamento, né? Então a força de atrito é um trabalho resistente, né? Então a gente tem que colocar aqui o sinal negativo, certo? Então a gente já obteve aqui o valor do trabalho para cada força. Então, para encontrar o trabalho resultante, a gente apenas soma esses valores, né? Então vai ser o que? 100, né? Menos 40 menos 10. Não é isso? Então aqui a gente vai ter um trabalho, né, resultante igual a 50 joules. Esse é o trabalho, né, resultante dado pela força resultante, né? Já que a gente calculou a soma, né? Como a gente calculou a soma, né? Então a gente tem o trabalho resultante. E agora nós vamos aplicar diretamente aqui no princípio, né, do teorema trabalho e energia cinética, que diz que, repetindo, né, o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, né? Variação, a gente tem o que? Energia cinética final menos energia cinética inicial, né? Como ele diz, né, na questão, que ele parte do repouso, ó, então significa que a velocidade no ponto inicial, ou seja, no ponto O, ali na figura, né, nesse ponto, a velocidade é igual a zero, né? Então, se é zero, a energia cinética aqui, né, vai ser igual a zero, não é isso? Já que não existe velocidade. Então, temos que o trabalho da força resultante vai ser igual, né, à energia cinética no ponto A, né, que eu chamei aqui de F. Mas você poderia chamar de energia cinética no ponto A menos a energia cinética no ponto O, certo? Então, a energia cinética no ponto A vai ser o que? A massa, né, vezes a velocidade, né, no ponto A, que eu vou chamar de VA ao quadrado, dividido por 2. Não é isso? Bom, veja que nós temos o trabalho, né, ele quer que a gente encontre a velocidade, não é isso? Então, se ele quer a velocidade, ó, como ele pede aqui, a velocidade do bloco ponto A, nós precisamos da massa, não é isso? Então, para encontrar a massa, eu vou abrir aqui um espaço, né? Ele deu o valor do peso, né? Do peso. E a gente sabe que o peso, né, o módulo dele é igual a m vezes g, não é isso? O peso ele dá igual a 10 newtons. Nós temos a massa e pede para você adotar o g igual a 10. Então a gente tem rapidamente que a massa é igual a 1 kg, não é isso? Então esse valor é o que a gente vai substituir na expressão aqui do teorema trabalho e energia cinética. Então, substituindo, né, os valores aqui, o que é que a gente vai ter? Que o trabalho resultante vai ser 50, a massa 1, nós temos o VA, que é o que a gente quer, sobre 2, né? Então, resolvendo essa expressão para VA, né, nós temos o seguinte, né, que VA vai ser igual a quê? Multiplicando, né, os dois membros da equação por 2, a gente vai ter que 100, não é isso? Vai ter o valor igual a 100, né? E como o VA está ao quadrado, né, a gente calcula a raiz nos dois membros, então vai ficar raiz de 100, ok?
Então, resolvendo aqui, nós temos que o VA, né, que é a velocidade no ponto A, vai ser exatamente igual a 10, né? 10 metros por segundo. Então, essa é a velocidade no ponto A. Ok? Então, essa seria a resposta da questão, né? O item, né, dado na questão, seria o item D, não é isso? Então, o item D aqui seria a resposta correta. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Então, na próxima questão, né, que é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, da OBF, ela diz o seguinte, né? Ela diz que um bloco de massa M igual a 0,6 kg, né, 600 gramas, sobre um trilho de atrito desprezível, não existe atrito, né? Deixa eu sublinhar aqui os dados, né? Não há atrito, né? Comprime uma mola de constante elástica 2 vezes 10 a terceira Newton por metro, conforme a figura abaixo. Então, a mola aqui está comprimida, né? Então, existe ali uma compressão da mola que a gente pode, né, identificar aqui uma elongação aqui, né, que a gente vai chamar de X, certo? Então a mola, se ela estivesse aqui nesse ponto, né, ponta da mola aqui, ela estaria na posição de equilíbrio, né? Então ela está comprimida um determinado X, né? Então considere que a energia potencial gravitacional seja zero na linha. Então, nesse ponto aqui, né, nesse pontinho aqui, ó, né, nós temos que a energia potencial é igual a zero, certo? O bloco, ao ser liberado, passa pelo ponto P. Está aqui o ponto P, né, com altura igual a 0,6 metros. Essa aqui é a altura. Onde 75% de sua energia mecânica é puramente cinética, né? Ok? Adote G igual a 10 e despreze o efeito do ar. A compressão X da mola foi D. Pronto, né? Então, o que ele quer na questão é que você encontre, né, a compressão da mola. Então, o X que eu marquei ali de vermelho, certo? Bom, então, para resolver essa questão, né, o que a gente vai utilizar é o famoso, né, princípio de conservação da energia mecânica, certo? E o que diz esse princípio, né? Ele diz o seguinte, que num sistema conservativo, ou seja, né, sem forças dissipativas, né, nós temos o quê? Que a energia mecânica em qualquer ponto aqui da trajetória, ela é constante, certo? Então, a energia mecânica, matematicamente, né, para a nossa questão, nós temos que a energia mecânica no ponto O, né, na origem, deve ser igual, né, à energia mecânica no ponto P, certo? Isso é o que diz o princípio de conservação da energia mecânica. Para o nosso exemplo, né, nós temos aqui que a energia mecânica em qualquer ponto aqui, ó, quando o objeto aqui de massa M é liberado, né, ele deve ter o mesmo valor para a energia mecânica, certo? Então, quando o bloco, né, está nessa posição aqui, né, com a mola contraída, a velocidade dele aqui, nesse ponto, é igual a zero, né? Isso é fácil de ver, certo? E veja que a energia potencial dele também
é igual a zero. Não é isso? Então, com isso, né? Aqui, ó, se o V é igual a zero, consequentemente, a energia cinética nesse ponto vai ser igual a zero. Certo? Ou seja, a energia mecânica para esse movimento, né, do bloco de massa M, ela é exatamente igual à energia, né, quando o objeto está contraindo a mola, certo? Ou seja, vai ser igual à energia potencial elástica dada pela mola, certo? Que no caso é igual ao quê? Igual a K, a elongação ao quadrado, dividido por 2. Ok? Então essa é uma informação muito importante, né? Certo? Então no ponto P, né? No ponto P eu também, né, tenho energia mecânica, né? Obedecendo o princípio de conservação da energia, né? A energia no ponto P, que no caso a energia mecânica no ponto P, que eu vou chamar só de M, né? Ela vai ser igual a quê? A energia cinética, porque lá ele tem energia cinética, né? Como ele disse na questão, que ela é 75% da energia mecânica, certo? Mais a energia potencial gravitacional. Aqui eu já vou ter energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional. Por quê? Porque existe um desnível aqui, né? Existe uma altura, né, relativa à energia potencial igual a zero. Ok? Bom, só que a gente sabe quanto é essa energia mecânica, também sabe quanto é essa energia cinética, e podemos encontrar essa energia potencial gravitacional, né? Porque ele deu a altura e deu a massa também do bloco, certo? Então, substituindo, ó, nós temos que a energia mecânica total a gente identificou logo no início, né? Ela é o que? Kx ao quadrado sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui Kx ao quadrado sobre 2, que é a minha energia mecânica, e ele diz que a energia cinética é 75% da energia mecânica, ou seja, 75% desse valor aqui, né? E 75% é a mesma coisa de eu multiplicar por 0,75, né, vezes quem é? Kx ao quadrado sobre 2. Então, tudo isso aqui é quem? A minha energia cinética, né? Mais, né? Agora aqui eu vou ter o que? mgh, né? Que vai ser minha energia potencial, ok? Então agora a gente vai só resolver aqui, né? Ó, se eu tenho energia mecânica aqui e tenho 0,75 aqui, eu vou, né, passar aqui a energia mecânica, eu vou subtrair, né, esse termo aqui nos dois membros, né? Então vai ficar energia mecânica, eu vou repetir aqui só para ficar mais fácil o cálculo, né? Menos 0,75 da energia mecânica, certo? Depois a gente volta ali para aquele K. Tudo isso vai ser igual a quê? mgh, certo? Então veja aqui, ó, que energia mecânica menos 0,75 de energia mecânica vai dar o quê? Vai dar 0,25 da energia mecânica, certo? Que tudo isso é igual a mgh. Ok? Então, só que a minha energia mecânica, né? Eu sei qual é o valor dela, né? Que é Kx ao quadrado dividido por 2. Então, vai ficar 0,25, voltando aqui, né? Kx ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Ok? Então, resolvendo para x, né? O que é que eu vou obter aqui, né? Então, resolvendo aqui para x, eu vou ter a seguinte
expressão. Primeiro, como x está ao quadrado, né, vai surgir uma raiz, né? Mas então vai ficar 2 vezes mgh, né? Vou multiplicar tudo isso por 2, certo? Então fica 2 vezes, né, mgh, certo? Dividido por 0,25 vezes k, ok? Como existe um x ao quadrado aqui, então eu vou tirar a raiz nos dois membros, né? Então fica esse resultado aqui. Então agora é só substituir os valores dados na questão. Então vai ficar raiz aqui, raiz de 2 vezes a massa, que é 0,6, vezes o g, que é 10, é isso? Vezes a altura, né, que é dada, que é 0,6 metros, né? A gente tem que atentar às unidades, né? 2, 0,6 e 0,6 metros, né? Tudo isso dividido por 0,25 vezes a constante elástica, que é 2 vezes 10 a terceira, 2.000, né? Vezes 2.000. Então, na calculadora, né, a gente pode efetuar esse cálculo aí de forma bem simples, né? De forma bem simples, efetuando esse cálculo, a gente vai ter um valor de 0,12. 0,12. No caso aqui, como as unidades estão no SI, 0,12 metros, né? Ok? Mas na questão, né, ele dá os resultados em centímetro, né? Que vai ser exatamente igual a x igual a 12 centímetros. Então essa seria, né, a elongação, né, a compressão da mola para ela efetuar, né, o percurso até o ponto P e adquirir 75% da energia mecânica, né, em cinética nesse ponto, ok? Então é isso. A gente conseguiu aplicar aqui os dois princípios, o princípio de conservação da energia mecânica e o teorema do trabalho energia cinética, ok? Então a gente fica por aqui e até a próxima, pessoal.